Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem. Eu comigo também está bem, graças a Deus. Hoje eu trago para vocês as 5 fases do luto no divórcio. Nós sabemos que o divórcio ele é uma coisa assim que nós não queremos, uma situação que nós não procuramos, mas que acontece na nossa vida. Muitos casais se divorciam, muitos casais se separam por motivos drásticos, e tem alguns que se divorciam por motivos banais, né? E lembrando sempre que, como diz a Bíblia, Deus odeia o divórcio, mas não odeia o divorciado, tá? Fique nesse pensamento. Deus te ama de qualquer forma que você esteja, da forma que você se encontra, Ele te ama de qualquer forma, tá bom? E hoje eu quero passar um pouquinho da minha experiência com vocês sobre o luto no divórcio. É bem parecido com o luto verdadeiro mesmo, quando você chega a perder alguém na sua vida. É basicamente parecido com o divórcio. A diferença entre os dois é que um você não vai ver mais e o outro você vai ver sempre, constantemente, a não ser que você muda de estado, muda de país, muda de qualquer lugar, como eu fiz. Aí você não vai ver quase sempre, você não vai ver, né? Bobear, nunca mais vai ver a pessoa. Mas as 5 fases do divórcio, ela é bem complicada de se passar. Ela pode vir aleatoriamente, não necessariamente na ordem certa, mas a maioria das pessoas passam por essas fases. Eu passei por algumas, não digo para você que eu passei por todas, mas passei por algumas. Então, se você quer saber, vem comigo, tá bom? A primeira fase que muitos de nós passamos quando acontece o divórcio é a negação, né? É quando nós negamos que isso está acontecendo, porque que isso a dificuldade de acreditar que aquilo realmente aconteceu com a gente, dificuldade de acreditar que aquilo realmente está acontecendo. Então vem essa fase da negação. No meu caso, quando me divorciei, eu fiquei pensando, meu Deus, por que isso aconteceu de novo, né? Afinal de contas, eu passei por 2 divórcios. E se vocês quiserem saber qual foram os motivos do porquê eu me divorciei, eu vou estar fazendo um vídeo, né, contando essas experiências minhas. Foram 2 fases totalmente diferentes uma da outra. Uma eu tinha 18 anos, na outra 28. Então, assim, foram num período de 10 anos, uma diferença muito grande. Essa fase ela pode vir no início, pode vir depois, pode vir antes, não importa, mas ela sempre vem. Então, assim, a primeira fase é a negação. Por que isso está acontecendo? Eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo, entendeu? Então, é a primeira fase que toda mulher, todo homem passa quando se divorcia, certo? Na minha vida também não foi diferente, eu também passei por essa fase e é muito ruim, muito complicado, mas não é difícil de superar não, tá? Com o tempo isso passa, essa situação passa e você se recupera. A segunda fase é a fase da raiva. É quando você começa a sentir raiva pelo que aconteceu, raiva da pessoa, raiva de tudo, de todos. Aconteceu comigo? Aconteceu. Claro que com todas as mulheres, com todos os homens, assim como você perde um ente querido para a morte, basicamente a mesma coisa com o divórcio, porque você fica com raiva, porque que a morte levou aquela pessoa, entendeu? Então, assim, com o divórcio é a mesma coisa. Então, esse é o segundo sentimento quando acontece da gente se divorciar. Esse é o segundo sentimento, que é o sentimento da raiva. E o terceiro sentimento, o terceiro processo, que você vai passar por isso, que você está passando, não sei se você está passando, né, nessa fase de divórcio, mas é o terceiro sentimento, que é a barganha, aquele momento de que você percebe que a raiva não vai te resolver nada, que a raiva não vai te levar você em lugar nenhum, e você busca algum tipo de negociação interna para que tudo volte a ser como era antes, ou seja, você se barganha talvez com você mesmo, de pensar, nossa, essa raiva não vai me levar a lugar nenhum, esse sentimento de negação não vai me levar a lugar nenhum, então eu vou ter que ver o que eu vou fazer para trocar essas coisas, para melhorar a minha vida, para melhorar a minha situação. Então, assim, é a fase da barganha, você começa a correr atrás, você começa, olha,
vamos continuar, vamos voltar, tudo para poder ter esse sentimento de barganha preenchido, né? E não é fácil não, viu, gente? Falo, mas não é impossível, tá? E a quarta fase é a fase da depressão. É a fase que você começa a sentir tristeza, começa a sentir culpa pelo que aconteceu, começa a sentir ali a desesperança. Aí ajunta tudo, ajunta a negação, ajunta a raiva, ajunta a barganha, ajunta tudo junto, tudo no mesmo pacote e vira aquela situação só. Então, assim, essa é a fase que eu digo que é a mais perigosa, que é a fase da depressão. Eu digo que é a fase mais perigosa porque é o momento que, se você se entregar a essa fase, aí acabou. Aí é só Jesus para te tirar mesmo e a sua própria força de vontade. Porque quando você se entrega à depressão, porque tem muitas mulheres, muitos homens, que quando chega nessa fase, que é a fase da depressão, se entregam totalmente, não querem saber de mais nada, não querem saber de se cuidar, não querem saber de nada mais, né? Pelo que aconteceu, tem aquele sentimento assim, eu não valo mais nada, eu não vou conseguir ser feliz, se ele não me quis, quem vai me querer, não sei o que, entendeu? Então, assim, essa é a fase mais perigosa que eu acho do luto no divórcio, porque é a fase que é mais melindrosa, é a fase que é mais complicada de se sair dela, porque você tem que ter muita força de vontade para poder sair dela, entendeu? Então, assim, não é fácil não, mas não é impossível não, tá bom? E a quinta e última fase é a fase da aceitação. É quando você já passou pela fase da depressão. A gente perdoa aí, porque tá dando cãibra. Quando você já passou pela fase da depressão, você superou essa fase, e você aceita que as coisas têm que acontecer, que não tem mais volta, que as coisas é assim mesmo, e que você começa a mudar o seu estilo de vida para você. Você começa a investir em você, você começa a se melhorar, você começa a olhar para as coisas e falar, não, eu mereço o melhor, eu mereço o melhor que a vida tem para me dar, e eu vou atrás daquilo que eu mereço ter, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa que tem fé em Deus, então vou conseguir vencer na vida sem precisar ter ninguém do meu lado. Ou, mais pra frente, quem sabe ter alguém do meu lado, né? Então aí, essas são as fases do luto. Tem outras fases também do luto que muitas pessoas passam. E assim, não é fácil, gente. A pessoa dizer pra mim que é fácil passar pelo divórcio, eu digo pra ela, filha, você não vive nesse mundo não. Tanto o litigioso quanto o consensual, o divórcio ele é sempre doloroso. Afinal de contas, é uma vida que você viveu com aquela pessoa. Afinal de contas, principalmente quando você tem filhos, aí as coisas complicam muito mais, né? Então, assim, na minha vida aconteceram duas fases diferentes. Que na primeira, quando eu tinha 18 anos, eu não tinha filhos, né? Então eu vivi 1 ano e 3 meses com a pessoa. Então foi difícil, porque eu gostava da pessoa, porque eu amava a pessoa, mas foi uma fase mais fácil de tolerar, mas foi a mais difícil de aceitar. A segundo relacionamento, eu já tive minha filha, então assim, foi mais difícil não por mim, mas pela minha filha, porque, né, quando você tem filhos, aí o vínculo se encaixa, é difícil de arrebentar, né? Fica difícil quando você tem filhos. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva no canal para você não perder as novidades. Eu vou estar tentando colocar vídeos regularmente no canal com temas interessantes, com temas que eu já passei por eles e quero dividir com vocês, tá bom? Então se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Beijo para vocês, tchau, tchau.